Oi, gente. Bom, muita gente me perguntando se eu sei alguma coisa, se eu já ouvi falar, se funciona, se existe o tal pacto com o diabo. E aí? O que seria isso? Bom, eu vou colocar dentro do meu entendimento, tá? E dentro da minha experiência também. Qualquer assunto que a gente tenha ligado ao plano material, né? Que a gente tem um assunto sério, alguma situação que a gente queira resolver aqui, nós podemos utilizar da nossa mediunidade, do contato mediúnico, para acessar espíritos que vão tentar resolver esse problema para a gente. Então, o que seria o pacto com o diabo? Seria a gente negociar o que a gente está querendo com o espírito. Então você procura um médium, um centro, alguma coisa, alguém que vai fazer essa intermediação, que vai ali incorporar um espírito e você vai negociar com ele. Assim, eu tenho um inimigo, né? Aí aqui eu não posso pegar e matar o meu inimigo. Tem pessoas aí que vibram, que têm vontade de matar o inimigo. Aí o que essa pessoa faz? Ela procura um médium, né? Que tem uma sintonia baixa, porque ele vai incorporar um espírito também que tem esse tipo de vibração, que ainda vibra no mal, que ele aceita ser pago para fazer o mal para as outras pessoas. Aí você vai expor o seu problema lá para o espírito e o espírito vai te dizer quanto ele quer para fazer um servicinho para você, né? Alguns pedem coisas materiais também, trabalhos que são essas oferendas, algumas coisas aí, os trabalhos que são feitos que eu não entendo nada disso, tá? Mas outros vão pedir comportamento seu também, vai ser uma troca. Por isso o pacto. Você vai dar alguma coisa para aquele espírito. Olha, gente, o espírito consegue matar um encarnado aqui? Vamos com calma, tá? Esse espírito que está sendo pago, ele só vai atingir a vítima se a vítima tiver uma certa compatibilidade com ele. Porque ele tem duas formas de atingir. O mais comum, o espírito assim mais comum, porque aqui na Terra também a gente não tem os bandidinhos e os bandidões, né? É mais fácil a gente encontrar os bandidinhos do que o bandidão mesmo, né? Mas, se você contrata um espírito desse, qual é a forma mais comum dele atingir uma pessoa que você queira matar? Influenciando essa pessoa a se matar ou fazer alguma besteira, né? Então, se a pessoa estiver fraca, se estiver também vibrando no mesmo padrão da entidade que você contratou, do espírito que você contratou para executar o serviço, ele vai chegar lá no ouvido do teu inimigo e vai ficar sussurrando um monte de besteira para ele acabar se matando, provocando um acidente, alguma coisa. Ele vai tentar matar a pessoa desse jeito. Às vezes acontece, tá? Até por quê? Porque foi dada a brecha do lado de lá. Que se a vítima também tiver num padrão legal, o espírito não consegue atingi-la. A maioria dos bandidinhos. Porque tem bandidões, como aqui também não tem os bandidões, do lado de lá também tem, que são espíritos que já estão com mais conhecimento, com mais tarimba, então eles têm condição até de baixar o padrão energético da vítima para poder atingi-lo, tá? Então a gente tem que estar ciente disso também, mas para isso é que a gente tem que manter sempre o nosso padrão bem, evitar criar inimizade de preferência para você não ter inimigos desse porte, né? Procurar. Porque é atração. Se você também age legal, se você é uma pessoa do bem, se você tem bons pensamentos, dificilmente você vai atrair uma criatura trevosa, tanto encarnada quanto desencarnada, para o teu lado para fazer uma coisa dessa, né? Pode acontecer eventualmente um bandidinho, mas é isso, você com a tua vibração boa também você consegue se defender, tá? Mas existem aí fora espíritos que são altamente, vamos dizer assim, qualificados na maldade. Eles sabem manipular energeticamente muita coisa, eles sabem interferir aqui no plano físico. Então, esses talvez sejam, quando ele fala, fez pacto com o diabo. Diabo
seriam esses. Que, gente, o plano de lá é igualzinho o de cá. Os espíritos que estão lá somos nós aqui que vamos desencarnar e vamos para lá um dia. E são os que já estiveram aqui e que estão lá. Então não tem muita diferença. Né? O interessante é a gente entender como funciona esse processo para a gente se defender. Né? E a maior defesa continua sendo amor, bondade do coração e prece. Gente, a prece nos sintoniza com o bem, aumenta a nossa frequência, aumenta mesmo a nossa sintonia, né? Desculpa. Então, você pode fazer esse tipo de pacto, que aí você está pagando um espírito para fazer, né? Alguma coisa que você não possa fazer aqui. Existem também aquelas pessoas que pagam para ficar ricas, para ter sucesso. Como funciona isso? A mesma coisa, você também está pagando um espírito para te favorecer de alguma forma, né? Como aqui, olha, vou confessar para vocês uma coisa. Eu já usei algumas vezes isso, mas usei não com os outros, tá? É porque eu sei bem quem me acompanha, é o autoconhecimento. Eu não falei para vocês que eu tô com problemas financeiros, quando eu tô com problemas financeiros, quando eu tô com problema ligado à matéria, às coisas aqui da Terra. Eu falei até que andava sentindo aí meu cóccix incomodando. É o tal do chakra básico aqui que de vez em quando eu fico com a vibração dele que não tem jeito, é normal, acontece, né? Então, quando eu também estou nessa vibração, eu também consigo perceber as entidades que me rodeiam. Eu também tenho amigos de todos os níveis. Todos nós temos amigos que vibram em todas as frequências, sabe? Dependendo do momento que você está, você consegue entrar em contato com aquele amigo que está naquela frequência. A Nana resolveu latir, né? É um caso sério, deve ser o gato no quintal. Então, como dar essa sintonia? Quando eu estou mais básica, quando eu estou mais presa aos assuntos da Terra, eu percebo melhor uma amiga que eu tenho, que ela é bem terrena, que ela tá bem nesse padrão. Percebo até de sentir assim, a aproximação dela, eu me projeto e vejo ela. Então, ela é um espírito que ela trabalha com esse tipo de coisa, com essa energia mais densa, ela está próxima, ela consegue acessar mais as pessoas. Então, se eu tenho uma determinada coisa que eu quero vender, tenho um imóvel para vender, aí eu sei que alguém tá querendo comprar, mas eu não posso ficar lá forçando barra para aquela pessoa comprar. Então, eu já usei do artifício de pedir para ela para concretizar a venda de um imóvel. E faço uma troca intuitiva minha, como se fosse um agrado, não que ela tenha me pedido. Ela nunca me pediu nada. Mas uma forma de agrado, como as pessoas às vezes vão no mar, colocam flores, não tem esse tipo de coisa. Então eu também já fiz as minhas. Só que eu entendo também que não é uma coisa legal, porque você tá fazendo uma troca ali, indiretamente, você tá colocando, você tá pedindo um favor para um espírito, né? Você está ocupando alguém. É como aqui também. Mas eu sou cara de pau, sabe? Quando eu preciso, eu peço ajuda também, mesmo aqui. Então tá tudo certo. Mas a coisa funciona assim. Comigo, deu certo. Todas as vezes que eu pedi para ela me ajudar em coisas, em situações terrenas e situações materiais, eu fui atendida. Né? Já tive situação assim de querer vender um imóvel meu, não tá conseguindo, e eu disse, olha, por favor, vê se você consegue, que a situação tá preta, tá precisando de dinheiro, e aí, ó, puf, 2 dias depois, 3 dias depois, apareceu a pessoa e resolveu comprar mesmo assim do nada, né? Então eu fui e fiz um agrado para ela. Porque como eu daria um presente para uma pessoa que tivesse encarnada aqui, se uma amiga minha me favorecesse, eu também daria um presente para ela. Então nesse ponto eu fiz, agradei, mas ela não me pediu nada, porque foi uma coisa minha, né? Eu fiz esse intermédio do espírito, eu mesmo intuitivamente.
não houve comunicação, né? Eu já tive um caso também, uma vez eu queria, foi o contrário, eu tinha um terreno e aí eu troquei, eu queria trocar um terreno. No mesmo condomínio que eu moro, eu queria fazer uma troca. E aí também com meu vizinho tinha um terreno, eu tinha um outro. E a gente ia trocar porque eu ia ficar com uma área maior, porque o terreno dele era do lado de um outro lote que eu tinha e o meu terreno era do lado de um lote que ele tinha, né? E aí, se nós trocássemos esses terrenos, nós ficaríamos os dois lotes unidos, cada um, né, com o seu lote grandão, mas ele não estava concordando muito em fazer essa troca um pelo outro, porque tinha até um outro pedaço de terra desse terreno dele que ele não estava querendo fazer parte lá da permuta. E aí eu apelei para ela. Eu queria tanto terreno que eu pedi para ela. Porque eu senti que eu estava vibrando muito naquilo e que ela estava próxima. Então eu pedi, eu digo, poxa, vai lá, conversa com ele, vê se faz a cabeça dele. Não sei, viu, Fred, se foi ela que te influenciou. Só sei que ele não estava nada a fim de trocar e 2 dias depois, ou no dia seguinte que eu pedi, um pouco depois, talvez, não lembro direito. Do nada ele ligou e disse assim, olha, vamos trocar. Eu disse, pô, obrigada, hein? Ela foi lá e deu a força. Também fui e fiz o agrado para ela. Da minha vontade, entendeu? Eu fiz o agrado porque na hora eu não fiz nenhuma troca assim de prometer fazer isso, não. Eu resolvi bater aquela intuição. O que que são? Na hora eu entreguei para ela 7 rosas, uma garrafa de cidra e uma taça bonita que rodei pra caramba para encontrar uma taça que nenhuma das taças serviam. Toma de procurar uma taça. Que entrei em loja de macumba para encontrar uma taça que dissesse é essa. Mas aí uma hora bateu e disse, é a própria que ela merece. E aí fui e entreguei, né? Fiz a oferenda lá na hora, mentalizei, entreguei para ela, agradeci. Só que é aquela coisa, né? A gente está trocando favor, né? Eu sei que as pessoas que frequentam igrejas condenam isso de um montão. Mas, gente, o que é feito dentro das igrejas? Tá, eu sei que lá eles acreditam que é Jesus que está resolvendo o problema de todo mundo. Gente, vamos combinar. Jesus é um espírito elevado, um espírito que deve estar tão ocupado, ele vai cuidar do caso de cada um por um. Não, ele deve ter uma falange enorme, um monte de amigos dele lá, um monte de ajudantes que cada um vai tentar resolver o problema. Porque dentro da igreja o que se pede também de prosperidade não está no gibi. É um monte de coisa material. Então o que que tem lá dentro da igreja? Um monte de espíritos que estão trabalhando nisso. Lógico que lá não é dado nenhuma cidra, champanhe, flores que nem eu fui entregar, né? Mas dá o dízimo pro pastor, vou abafar o caso. Mas acontece, gente. É troca também. Né? Tá dando para poder crescer a igreja, entenda, a intenção é outra. Mas é uma troca, tudo é uma troca espiritual também. Né? Ali você está pedindo prosperidade e aí você entrega o dinheiro que você está tendo, porque mais prosperidade vem para você, é troca também. Né? Quando você consegue entender e ver como funciona, você percebe que o mundo do lado de lá é continuação daqui, a coisa fica fácil de você conseguir processar, você vê como funciona realmente. Né? Então, assim, agora, não aconselho ninguém a fazer isso, porque como aqui, se você procura um espírito para você pedir alguma coisa, você vai ficar devendo, mesmo que você pague, você entrou na sintonia do cara. Você está ali na mesma sintonia, ele vai estar próximo a você e você não sabe nem com quem você está lidando. Eu fiz esse tipo de coisa, eu tenho esse contato com essa minha amiga, porque eu sei que ela está aqui perto e ela é, 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 é no mesmo nível, no meu nível. Né? Quando eu estou mais básica, é ela que eu acesso, ela que está próxima. Né? Então eu não estou
fazendo troca com um espírito desconhecido, digamos assim. Dá para alcançar? Eu sei que é meio complicado, que isso vai mexer com valores, eu sei que eu falei até da igreja, muita gente não vai gostar, mas gente, é tudo, tudo, espírito, energia, embora troquem os nomes, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura de tudo. Mas o processo é o mesmo, não tem mistério, sabe? Não tem, é a mesma coisa. E é só a gente olhar o lado de lá como aqui, mesma coisa. Aqui a gente não tem as pessoas que nos favorecem, então a gente só vai ter do lado de lá. A vantagem é que os de lá, eles têm mais condição de realizar as coisas. Aqui, se eu tiver uma amiga, a minha amiga não vai chegar na casa do meu vizinho e ficar, poxa, troca o terreno com ela, troca o terreno com ela. Não vai ficar fazendo isso, né? Agora, se eu tenho uma amiga invisível que consegue acessá-lo, porque ele também devia estar na mesma vibração que eu estava. Ele também estava querendo, pô, troco, não troco, vale a pena, não vale a pena, vou fazer, não vou fazer. A gente estava ali na mesma sintonia. Ela só fez o casamento dos dois ali, tentou, pronto, ficou bom para todo mundo. É assim que funciona. Né? Eu não vejo grande diferença nisso. Agora a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está se envolvendo. Né? Porque você se envolver e fazer essas trocas, gente, eu não aconselho a ninguém a procurar espíritos, a procurar médios para fazer esse tipo de coisa. Você não sabe com quem você está se envolvendo. Você não sabe que tipo de obsessores você vai atrair para junto de você. Né? Mesmo que seja questões materiais, assim. Mesmo que seja só isso. Porque você está... O ideal é justamente, ou a gente faz com a nossa intuição, né? E para isso eu estou aqui também tentando ajudar todo mundo a despertar e através dos sonhos, através do desenvolvimento mediúnico mesmo, começar a despertar isso. Todos nós podemos resolver os nossos problemas. A gente não precisa de outras pessoas. Nós temos essa capacidade, né? E aí eu volto lá na projeção astral. Aquilo é muito legal, a gente poder sair e ver o que está nos rodeando, ver como nós estamos, em que tipo de vibração a gente está, que tipo de companhia espiritual a gente está. Você imagina uma pessoa que faz um pacto desse, pacto com o diabo aí, né? Como eles falam, né? Fiz um pacto com o diabo para ficar famoso, para... Gente, imagina o tipo de companhia espiritual que você está atraindo para junto de você. Só espíritos mercenários. Pode até funcionar como funciona, mas daqui a pouco você tá tão obsediado que aí é por isso que muitos às vezes que entram enveredando nesse caminho, daqui a pouco estão envolvidos com drogas, com um monte de coisa que se perde pela obsessão. Porque acaba virando ali um lanchinho para um monte de vampiros, né? Então a gente, tendo consciência de como funciona, você consegue fugir da situação. Eu acho que ninguém quer isso aí, né? Eu acho que a gente tem que ter sensatez, a gente tem que buscar coisas legais pra gente, crescimento, né? Agora, de vez em quando pedir assim uma promoção, alguma coisa assim, entendeu? Pra quem tem uma intenção. Não condeno não que funciona, tá? Funciona. Mas quem também acredita em Jesus e vai lá para dentro da igreja e pede, ora com fé, vai ser atendido também. E se quiser acreditar que foi o próprio Jesus que veio convencer o chefe a dar a promoção, também qual o problema? Acredite. De repente, uma hora lá que ele esteja um pouco mais desocupado, ele até vem e ajuda mesmo. Não tô rindo de mangando, não tô zoando, não. Tô falando que pode acontecer, gente. Tudo é possível. Mas o legal é a gente entender como as coisas funcionam, né? Que aí você também pode ir resolvendo os seus problemas sem estar precisando ficar dependendo dos outros. Bom, era um pouquinho que eu tinha para falar, né? Até confessei para vocês que eu também já fiz minhas macumbinhas, tá? Imagina eu, uma mulher chique dessa,
arriando no cantinho lá para colocar champanhe, flores, faço, de vez em quando eu faço, quando o bicho pega, meu filho, eu apelo para tudo. E apelo com fé, porque eu acredito e sei como funciona. Ela sabe que eu também tô rindo, porque ela ri junto comigo também na minha situação, e até porque ela não me pediu nada. Ela disse, sua tonta, pra que você tá se expondo a isso? Já nem bebo, nem tomo nada, mas ela sabe que é de coração, e eu senti vontade mesmo de colocar umas rosas lindas pra ela. Pronto, coloquei. Gente, espero ter passado um pouco o que realmente eu tenho entendimento em cima dessa história do pacto com o diabo. Eu sei que tem muito mais coisa séria por trás disso. A gente depois vamos esmiuçando mais um pouquinho, porque eu sei que tem bastante coisa aí, mas vamos começar o papo light. Aos poucos a gente vai aprofundando mais. E quem tiver dúvida sobre o assunto, coloque nos comentários. Meu Facebook tá lá, é o Meire J. Costa. Eu agora abri até uma página lá, o Coisas do Astral também, no Facebook, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente conversar, né? E também, mas aí tem aqui os comentários e eu estou montando o site. Daqui a pouco o site vai sair também. E aí eu pretendo também levar alguns textos, algumas coisas interessantes para a gente discutir lá no site, ok? Olha, mais uma vez obrigada por tudo e fiquem com a luz.